O deserto do Atacama não só é o deserto mais seco do mundo, como também é o deserto mais antigo do mundo. Há mais de 25 milhões de anos que essa região vem sendo climaticamente um deserto, onde nós temos a menor quantidade de chuva registrada no planeta Terra. Aqui no Atacama, a Cordilheira dos Andes, mesmo em altitudes próximas de 6.000 metros, praticamente não tem neve acumulada em grandes quantidades. A pouca neve que cai nas altas montanhas do Atacama, aqui nesse setor chileno, ela degela no período de verão e alimenta uma porção de pequenos cursos d'água, de drenagem de montanha, que vão no final chegar na depressão do Atacama. E a água, não tendo como correr para o Pacífico, evapora e formam os grandes salares, onde se acumulam os maiores volumes de sal, especialmente sal de lítio, carbonatos, sulfatos e cloretos no mundo. A Cordilheira de La Sal é uma superfície que lembra um pouco aqueles filmes que mostram a superfície de Marte. Praticamente sem vida, sem vegetação, um ambiente muito seco e praticamente sem água. Um regime hiperárido. Quando a gente veio estudar o Atacama e nós instalamos sensores entre 4.500 e 5.100 metros, naqueles vulcões mais altos ao fundo, nós tínhamos interesse de saber se existiria uma condição de temperatura na alta montanha dos Andes, aqui no Atacama, que propiciasse a presença de gelo, de permafrost no solo. A gente continuou o monitoramento para entender como a dinâmica climática do Atacama se relacionava com o resto da cordilheira. E já completando 10 anos de monitoramento, a gente vai conseguir entender se essa área aqui também vem sofrendo com aquecimento global nessas altas montanhas. Talvez o Atacama seja um excelente exemplo do que pode vir a acontecer em outras áreas da Cordilheira dos Andes, onde a precipitação vier a se reduzir com o tempo. Se houver essa redução e cada vez menos neve cair, menos água de degelo teremos no verão, consequentemente, menos águas para que as pessoas possam viver. Essa é uma das razões pela qual a gente estuda a alta montanha andina aqui no Atacama. Nós estamos aqui no fundo da depressão do Atacama, onde ocorrem os salares. Aqui não tem um escoamento na direção do Oceano Pacífico e, como nós estamos num ambiente desértico, a água termina por evaporar e concentrar ao longo de milhões de anos todos os sais que vieram da Cordilheira dos Andes, pouco a pouco. Eles podem conter diferentes elementos, não apenas o sódio e potássio, magnésio, lítio e outros elementos químicos que são muito importantes como bens minerais. Por essa razão, os salares eles estão sob intenso processo e uma pressão minerária para extração desses bens de sais que têm valor econômico elevado, como é o caso do lítio, como é o caso do potássio. Nesse caso aqui do Atacama, especialmente o lítio. A concentração é tão grande que alcança dezenas de metros de sal. Aqui a gente consegue ver as almofadas de cianobactérias. As cianobactérias são organismos que existem há mais de 3,7 bilhões de anos e que têm adaptações a uma gama muito variada de condições ambientais. Se elas não estivessem aqui produzindo essa matéria orgânica, não teríamos uma cadeia alimentar.
Apesar de nós não estarmos vendo vegetação praticamente alguma, isso aqui está cheio de vida. E a vida que se desenvolve nesses salares é uma vida muito especial e muito adaptada, específica a esses ambientes extremos de hipersalinidade. Os estudos indicam aqui no Atacama a presença de vários organismos adaptados à hipersalinidade que praticamente só existem aqui. Então, na verdade, os desertos, ao contrário do que muita gente imagina, não são desérticos de vida, mas sim possuem vidas extremamente adaptadas a esse ambiente e que vão, no final, sustentar toda uma cadeia alimentar também bastante específica que depende dessa produção primária nesses ambientes. Essa vegetação da puna seca no altiplano andino, ela é dominada por essa gramínea dourada que forma esses tufos arrepiados, a festuca. A festuca é característica do altiplano e é característica da puna. E constitui o principal alimento dos herbívoros que pastejam aqui. A lhama, a vicunha, o guanaco, além dos roedores que também caminham nessas áreas tão secas. E aqui a gente tem essa puna desenvolvida da cinza vulcânica, proveniente dos vulcões que estão aqui atrás da gente. No caso, o vulcão Lascar, que há poucos dias entrou em erupção. E a todo momento ejeta cinza que precipitam nessas superfícies mais suavizadas do altiplano, onde se desenvolve a puna. Se não fossem esses camelídeos que se adaptaram à pouca oferta de água, dificilmente outros organismos poderiam se adaptar ao pastejo em condições naturais na puna. É a primeira vez que eu olho essas montanhas aqui sem neve nenhuma. Sem neve. A gente está num setor muito alto dos Andes, em que o cume dos principais vulcões atingem 6.000 metros e quase todos ultrapassam os 5.500 metros. Então estamos aqui em frente ao vulcão Licancabur, nas bordas do deserto do Atacama, na encosta oeste dos Andes Centrais. A gente pode observar, a gente está no meio do verão, a gente pode observar que o vulcão Licancabur ele está nesse momento sem nenhuma cobertura de neve. Nesse momento a gente está com uma série histórica de 8 anos de dados coletados. A gente tem basicamente sensores que monitoram temperatura e umidade do solo em diferentes profundidades, até 1 metro, e a gente monitora a temperatura do ar. São feitas leituras horárias de umidade e de temperatura do solo e do ar ao longo desses 8 anos. Então, variações de precipitação e de temperatura nesse setor dos Andes, eles têm um potencial de muito rapidamente afetar a disponibilidade de água para os assentamentos humanos. A quantidade de água disponível no degelo da neve regula a quantidade de pessoas que podem viver. À medida que a população humana cresceu, a pressão em cima dos recursos hídricos aumentou muito.
mas os recursos hídricos não aumentaram. Por essa razão a gente tem esse gargalo enorme que hoje todo o deserto do Atacama passa e atravessa. A dificuldade de conciliar a oferta de água para as demandas humanas, a indústria, a mineração, o próprio consumo direto, com a agricultura e a manutenção dessas populações tradicionais que dependem dessa água para a sua sobrevivência. Nós vamos ver algumas vilas e vamos visitar ao longo desse programa onde as pessoas vivem ainda da mesma forma como viviam há 8, 10 mil anos atrás, quando os primeiros caçadores-coletores chegaram aqui. E vivem da mesma agricultura que praticam há 2.000 anos no Atacama. Praticamente com muito pouca modificação, porque o ambiente é muito extremo e exige um mecanismo de tolerância à falta de água que esses povos desenvolveram. Nós estamos aqui no pueblo de Aiquina, que é uma das vilas atacamenhas mais características, onde nós encontramos uma vila tradicional, toda ela construída por esse amuralhamento de rochas vulcânicas ácidas. Aqui em Aiquina nós temos talvez o ambiente mais largo de cânions de toda essa área do Atacama, porque nós temos 3 rios que se juntam com aquela água de degelo da neve anual que cai e que abastece esses canais, juntando nesses cânions até formar essas planícies fluviais. Esses rios vão formar um ambiente de cultivo muito tradicional no Atacama, que é baseado no uso pastoril, as pastagens plantadas de alfafa no fundo do vale. À medida que a gente sobe nas encostas, a gente vai observando os terraços de pedra, que são tradições que vêm desde os Incas, né, e que foram aproveitados aqui para o cultivo. O cultivo principal daqui no período mais frio é batata e a quinoa, e agora nesse período do verão é o milho. E a gente vai ver que vários terraços estão cultivados com milho nesse período. Como é que eles fazem para irrigar esses terraços? Eles coletam as águas lá de cima, carregam essas águas nas chamadas levadas de água, que são esses canais cortados na rocha, e essa água então é distribuída para esses terraços de pedra. É o sistema Inca tradicional de irrigação por gravidade. O modelo de pastoril aqui ele é baseado no pastoreio extensivo da puna, a alpaca, as lhamas, o guanaco, pastoreando livremente, e a concentração maior de gramíneas de qualidade no fundo dos vales, e aí é cultivado. A cabra e o carneiro eles dependem desse cultivo de alfafa do fundo dos vales para sua manutenção e para sua produção de leite. O queijo de cabra, o queijo de ovelha aqui é muito tradicional também aqui no Atacama. O pueblo de Aiquina mostra para nós uma forma que mais de 2.000 anos vem sendo mantida. Inclusive, antes dos Incas chegarem nessa região, os povos pré-Inca também já utilizavam essa forma de cultivo tradicional. Com o seu conhecimento tradicional, com as suas tradições culturais, religiosas, agrícolas, praticamente com muito pouca modificação. Da importância que essas comunidades tradicionais têm, porque elas nos ensinam como manejar a água, como manejar o solo e como manejar as culturas de uma forma muito sustentável. E é muito importante essa tradição cristã com um sincretismo religioso atacamenho. Então aquelas tradições antigas que os Incas tinham, de devoção, de celebração dos valores presos à terra,
da celebração dos mitos da terra, vinculados ao sol, à água, aos animais, às plantas, eles formaram uma espécie de um caldeirão, de um melting pot, de um sincretismo com as tradições cristãs que hoje formam a cultura atacameia. Você não vê neve nenhuma no verão agora, você não está vendo nada. De onde está vindo essa água? Do restinho do degelo que deve ter lá, terminal já. Nós estamos em Socaire, que é uma das mais representativas vilas atacamenhas no pé dos Andes, aqui na direção do deserto do Atacama. O povo atacamenho chegou aqui há mais de 3.000 anos e aprendeu a cultivar esses solos utilizando a água de degelo da neve. Esse canal que vocês estão vendo abastece toda a população urbana dessa pequena vila, desse poblado atacamenho, Socaire. As casas são construídas de blocos de basalto, assim como também os terraços. E uma coisa interessantíssima do cultivo é o tipo de policultura que eles praticam. Praticamente não tem um terraço com o mesmo cultivo. Você vai ver milho, cebola, alho, quinoa, batata. A água de degelo que abastece esses canais, ela distribui para toda a coletividade, para toda a área rural, de maneira que os animais possam matar a sua sede e os solos dos terraços possam ser irrigados. Quando a gente vê o calibre desse canal, a gente não imagina a capacidade que um canal tem de produzir tanta abundância e tanta fartura de alimentos como aqui em Socaire. A combinação de um solo rico, de uma boa economia hídrica e principalmente daquele vulcão que está lá atrás, de onde veio essa lava rica e principalmente de onde vem a água de degelo da neve que abastece pelo degelo essas pequenas populações ao pé dos Andes. Todos esses pueblos que a gente vai ver aqui dependem dessa água de degelo da neve. E aqui em Socaire a gente tem talvez os terraços com a melhor produtividade agrícola em função da riqueza da rocha basáltica encontrada somente nesse local. Então, o que está sendo produzido aqui em toda essa policultura maravilhosa é suficiente para a subsistência da população. Tem um moinho antigo aqui que eles usavam para moer os grãos aqui o milho, fazer a farinha. Especialmente o caso do milho aqui, né? Que é muito importante a farinha de milho para eles. Então isso aqui é o bloco de lava, né? E na ausência de cimento eles usam a própria argila do solo misturada com o esterco, palha, e o resto cimenta naturalmente porque o material é carbonático. Então essas estruturas são muito estáveis, sem usar concreto nenhum, só com assentamento da pedra e essa massa misturada. É uma forma muito antiga, né, de construção. Você vai ver blocos escuros, tem casas inteiramente construídas de basalto e, mais à medida que a gente sobe para as vulcânicas, eles vão pegando aquilo que está perto, né? No caso aqui, as vulcânicas ácidas. Então ficam essas casas multicoloridas, né, com materiais diferentes de construção, sempre seguindo essa forma muito tradicional, muito antiga de construir com pedra e barro. E é incrível a gente pensar que aqui, isolado no meio do Atacama, há 3.000 anos ou mais, vem sendo praticada essa forma de cultivo com grande sucesso
de forma sustentável, utilizando essa pequena oferta de recursos hídricos que a Cordilheira dos Andes oferece. Mesmo na ausência de neve e de gelo em quantidades consideráveis, a pouca precipitação de neve que cai nesses vulcões é suficiente para abastecer e para manter essas comunidades, esses pueblos vivos.